Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre o ministério sacerdotal. Hoje é dia de São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, né, que é o padroeiro dos padres. Aliás, Padre Guido, a gente confunde um pouco em língua portuguesa essa palavra. Ele foi para a cidade de Ars, na França, o São João Maria Vianney. Sim. E o apelido de cura de Ars significa que ele curava muitas pessoas? Não, a palavra cura seria de vigário. Ars não era uma cidade, era uma aldeia. Um vilarejo, na verdade. Um vilarejo de 600 pessoas. É importante um pormenor, minha gente. Quando este padre chegou lá em Ars, não viu nenhuma igreja. Encontrou um menino na rua, perguntou: cadê a igreja? O menino explicou para ele como fazer para chegar na igreja, e o santo disse para a criança: você me ensinou o caminho para chegar na igreja, eu vou te ensinar o caminho para chegar até Deus. Inclusive, naquele lugar hoje tem um belo monumento do santo com esta criança. Só que Ars, aquele vilarejo, como você falou muito bem, fazia já alguns anos que não havia nenhum padre. O santo, quando chegou na praça e viu a igrejinha muito modesta, porém bem mantida, com a porta aberta, ele logo pensou: puxa, olha que devoção, olha que amor, quanto a piedade cristã neste vilarejo. São vários anos que não tem nenhum padre e a igreja ainda com a porta aberta. Ele entrou na igreja, coitado, mas a igreja tinha sido transformada num galinheiro. Tinha milhares e milhares de galinhas lá dentro. Puxa vida. Olha de onde é que começou, minha gente, a vida deste homem. Mas em pouco tempo, com o seu exemplo de vida, deu uma reviravolta, digamos assim, né, naquele povo que não dava mais conta de atender, especialmente nas confissões, e vinha gente de tantos lugares diferentes. Inclusive, está comprovado até historicamente um pormenor, que o governo da França ficou sensibilizado diante da santidade deste homem e favoreceu a construção de uma estrada de ferro de Paris até Ars, mais de 200 quilômetros, para facilitar o fluxo dos fiéis que procuravam este homem. Que certamente não devia ser muitos. Exato. Olha, não deixa de acessar o nosso site, rs21.com.br, que é o portal da Rede Século XXI. Você clicou em programas, acha o programa Eclésia, assista ao nosso programa que nós dedicamos a São João Maria Vianney. Lá a gente entrou em outros detalhes que não dá tempo de entrar aqui hoje, mas está lá disponível o nosso programa. Aliás, a nossa telespectadora Ana Maria da Costa Santos, da cidade de Pocinhos, na Paraíba, estou dizendo que hoje só está dando aqui nordestino e também norte do Brasil. A Ana Maria, ela lembrou que queria que a gente falasse um pouco sobre Padre Pio. Olha, Padre Pio tão rico para falar dele, é tanta coisa que dá para falar dele. Se a gente entrar aqui para falar de Padre Pio, a gente esquece o resto da pauta, não vai dar para a gente comentar mais nada. Mas, ô Ana Maria, lá no nosso site também você pode encontrar um programa que dedicamos ao querido Padre Pio. Já fizemos um programa específico sobre a figura de Padre Pio de Petreucina. Não significa que esses assuntos que a gente já fez programa, não significa que a gente não volta neles. Não tem problema, a gente volta sim em alguns desses assuntos. Mas é sempre bom a gente lembrar os programas que já estão feitos. Assim vocês também divulgam, conhecem e visitam o nosso site para assistir esses programas. Deixa de entrar então lá e assistir o programa que a gente dedicou ao Padre Pio. Uma outra mensagem que chegou aqui, Padre Guido, do Francisco Wagner da Silva, de Barbalha, no Ceará. Ele sempre manda aqui para a gente. Ele está parabenizando o senhor, assim como a maioria dos telespectadores estão mandando aqui para a gente. Parabenizando o nosso querido Padre Eduardo Dugart, o jesuíta fundador aqui da nossa obra Associação do Senhor Jesus. Lembrando de outros padres, mas ele lembrou inclusive aqui do Padre Juarez Destro, que ele é o provincial dos rogacionistas? Sim, exato. Seu superior, então. Sim, meu superior provincial, sim. Que acompanha, inclusive, ele também no programa, né? E nesses dias, Henrique, olha, estamos com a presença até do superior geral da congregação rogacionista. Superior geral no mundo todo? Sim, que é brasileiro. Ah, ele é brasileiro? Sim, é da cidade de Forquilhinha, Santa Catarina, perto de Criciúma, Padre Ângelo Mesari. Sei que seus familiares acompanham o programa. Se eles estiverem nos assistindo, parabéns, Padre Ângelo, também para o nosso dia, né? Conte sempre com a gente. Ô, Padre Guido, mas
eu não sei se for dele que o senhor me comentou uma vez, do superior-geral da Ordem do Senhor, que é brasileiro, superior-geral dos rogacionistas no mundo inteiro. O senhor chegou a conhecer ele jovenzinho. Sim, exato. Ele entrou no seminário quando eu acabava de vir da Itália, né? Recém-ordenado sacerdote. E hoje é o nosso superior-geral. Ele já foi nosso provincial por 2 mandados, por 8 anos, e já está no 5º ano do seu mandato como superior-geral da congregação. E neste dia do Padre Ângelo, a congregação inteira está unida em oração, também para a sua pessoa muito preciosa entre nós. Muito bom. Uma outra pergunta do nosso telespectador, que dá gancho para o próximo assunto aqui, vou usar a pergunta do nosso telespectador para o senhor explicar para a gente, Padre Guido. O nome dela é Aristânia. A Aristânia é da cidade de Estância, lá de Sergipe. A Aristânia fez uma pergunta interessante. A gente já falou aqui diversas vezes sobre o sacerdote que não só representa, mas age na pessoa de Cristo, né? Aquela expressão in persona Christi, né? Quando o padre, por exemplo, vai absolver alguém na confissão, ele não diz Cristo está te perdoando, ele diz eu te perdoo os teus pecados, porque naquele momento ele está agindo na pessoa de Cristo, certo. Em persona Christi. A pergunta da Aristânia é interessante, que ela fez a seguinte pergunta: o sacerdote, ele age em persona Christi 24 horas por dia ou apenas em alguns momentos? Olha, quando exerce o ministério sacerdotal, por exemplo, na celebração da missa ou na administração dos sacramentos, claro que age in persona Christi. Agora, na sua vida normal, deveria também sempre agir assim, né? Sempre viver com santo temor de Deus, uma vida santa, um modelo de vida exemplar para o bem dos fiéis que estão nos seus cuidados pastorais, né? Mas a manifestação in persona Christi exatamente se refere mais à parte dos santos sacramentos. E a palavra padre? Da onde vem a palavra padre? Padre vem da palavra latina pater, que significa em português pai. Porque o sacerdote é um verdadeiro pai. Um pai que não somente gera a vida cristã nos seus fiéis, mas também com todo o seu estilo de vida se responsabiliza pela formação cristã dos seus fiéis. Ele que orienta, ele que educa, ele que administra os sacramentos, ele que torna visível também a presença de Deus. Portanto, é uma verdadeira paternidade todo o ministério sacerdotal, né? E nós dizemos isso, seja para o sacerdote, como também para os nossos queridos bispos e também para o Santo Padre, o Papa, porque ele também é um verdadeiro pai para toda a humanidade, porque recebe esta tarefa delicatíssima de responsabilizar-se pelo caminho espiritual do mundo inteiro. Ô Padre Guido, o sacramento da ordem tem 3 dimensões, vamos dizer assim, ou 3 maneiras de vivenciá-lo, que a pessoa recebe mesmo esse sacramento, né? Que é a ordenação diaconal, a ordenação presbiteral, é o padre, e também o terceiro estágio, que só os bispos recebem, que é a ordenação episcopal. Sim. Os 3 estão aptos, de acordo com cada particularidade de cada ministério, os 3 estão aptos a exercer o ministério também dos sacramentos, né? O diácono não todos. Exato. Né? O senhor já podia explicar isso para a gente? Mas por que eu estou perguntando isso? Porque somente o diácono, o padre e o bispo que pode exercer o sacramento, ou há exceções? Alguns dos sacramentos ou há exceções? Bom, em primeiro lugar, antes ainda de falar do diácono, do presbítero ou do bispo, há um sacramento que, em caso extraordinário, pode ser celebrado por todos nós batizados. Certo. É exatamente o sacramento do batismo. Pelo fato que nós somos pessoas batizadas, nos tornamos, ao mesmo tempo, ministros extraordinários do batismo. Se na nossa casa temos um bebê que está passando mal, que não é batizado, não temos água benta,
não temos um carro, não tem um telefone do padre para avisá-lo, e a criança corre risco de vida, eu como pai, eu como mãe, eu como tio, qualquer um de nós batizado, pega um pouco de água da torneira, não precisa água benta. Jesus não foi batizado na água benta, na água de um rio, talvez era até poluída já naquela época, né? Água simples, pega a água da torneira num copo de água e despeja sobre a cabecinha do bebê, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este batismo é válido. De novo naquela situação de perigo de morte, de né, perigo padre? exatamente de morte. Olha, gente, eu não conto mais os casos de bebê que eu batizei até na incubadora dos hospitais, mas nem sempre cheguei em tempo, também isso tenho que dizer, ao longo dos meus 42 anos de padre. Só para ficar claro aqui, voltar ao assunto. Nessa situação de emergência, onde o leigo pode batizar, Sim. que ele vai lá pegar água, jogar sobre a cabeça da pessoa e Sim. dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido, não precisa fazer um outro batismo caso a pessoa sobreviva. Agora o senhor falou de criança, mas nessa situação, se for um adulto, a pessoa vai batizar um adulto, não vai batizar uma criança, o adulto está em perigo de morte e pede o batismo, também pode? Pode também. Porque em força do santo batismo, nós somos ministros extraordinários que supera até a idade de quando pode acontecer uma coisa desta, né? Certo. É bom também, pego a bola no ar para explicar mais um pormenor interessante. Quando um batismo é administrado em caso de urgência e pode ser administrado, repito, também para um leigo qualquer da família, e a criança melhora, não é repetido o batismo. O padre, porém, faz aquele rito chamado complementar, da unção sagrada, das duas unções, né? No peito e na fronte, com o óleo do crisma, da entrega da vela, da roupinha, e das várias orações que acompanham o rito do batismo. Mas, como válido, permanece aquele administrado em caso de urgência. Certo? Eu agradeço a Deus por ter encontrado na minha vida várias enfermeiras responsáveis pela UTI neonatal, especialmente na cidade de Criciúma, Santa Catarina, como também na cidade de Passos, Minas Gerais, e que várias vezes elas mesmas batizaram um bebê. Só para ficar bem claro, a questão que a gente passou rapidamente aqui, o diácono não pode exercer as mesmas funções do padre e do bispo. Rapidamente explica para a gente. Agora, o diácono tem já alguns poderes a mais, né? Por exemplo, além de batizar solenemente, tem o poder da pregação da palavra de Deus, celebrar também o casamento de uma maneira solene. Não esqueçam que no casamento não é o diácono e nem o padre, o ministro. Ministro do casamento são os noivos. São eles que se comprometem diante de Deus de amar-se reciprocamente para toda a vida, né? E tem alguns sacramentos limitados ao bispo, quais a ordenação sacerdotal, por exemplo, né? E também o sacramento do crisma. O bispo, na verdade, especialmente em caso de numerosas crismas, né, com centenas de adolescentes e de jovens, pode também delegar o sacerdote ou pode pedir uma colaboração dos padres para administrar o sacramento do crisma, forma extraordinária. Mas, em forma ordinária, é ele que administra esse sacramento. Lembrando, já que o senhor está falando aí do diaconato, e o diaconato, principalmente do Concílio Vaticano II para cá, que foi restituída a possibilidade do diaconato permanente, ou seja, homens casados, de fé comprovada, recebem a ordenação diaconal, se tornam diáconos para a vida toda, não vão chegar a ser padres, exercem ali seu ministério de diácono permanente, né? Nas igrejas orientais católicas, esse hábito nunca deixou de existir, né? Está bem claro já na história da igreja. O Concílio de Trento, que o padre Guido disse agora há pouco, até orientou que o diaconato permanente permanecesse lá no século XVI. Mas, de acordo com o passar do tempo depois do século XVI, foi se dissipando, não manteve o costume do diaconato permanente. Foi restituído agora,
no Concílio Vaticano II, na década de 60. Foi. E está presente aí por toda a igreja. Agora, Padre Guido, já que a gente entrou nessa questão, todo mundo já sabe que é possível homens casados, Sim. diáconos. A gente falou agora há pouco e chegamos a essa questão agora. Sim. E homens casados que podem se tornar sacerdotes, isso é possível? Agora, pegamos primeiro o momento histórico. São Pedro era casado. Como é que nós podemos dizer isso? Se Jesus curou a sogra dele, portanto, Pedro era casado. E o problema do casamento foi um problema que foi enfrentado regularmente por um milênio, por os primeiros 1000 anos. Inclusive, temos até cartas de bispos e de santos, onde está escrito, por exemplo, uma pessoa para ser bispo, seja uma pessoa sóbria, seja casado só uma vez, digamos assim, né? Não tome demais vinho, até estes pormenores estão registrados. Isto é, não foi Jesus que instituiu o celibado sacerdotal. Certo. Foi, porém, a partir do ano 1000 que entrou como regra na igreja, né? Para que o sacerdote pudesse consagrar-se inteiramente, totalmente ao serviço de Deus, tendo uma liberdade de ação maior ainda e não tendo um vínculo da família, né? Hoje existem os diáconos permanentes. Diácono não é sacerdote, é uma pessoa casada, né? E esta pessoa permanece diácono para sempre. Tem algumas regras, porém, Eric, né? Por exemplo, se o diácono permanente casado perde a esposa porque vem falecer, não pode casar, né? Não pode. Temos algumas igrejas católicas de outros ritos, porém, que admitem o sacerdócio também de pessoas casadas, mas nestes termos. O seminarista pode namorar e casar antes de ser ordenado padre. Uma vez que é ordenado padre, continua como padre casado. Foi bom o senhor falar nesse assunto, porque a gente responde, por exemplo, a pergunta do Moraes de Apiaí, que ele lembra até aqui do pessoal do rito maronita, Sim. né? Porque assim, porque fica bem claro, esses padres de tradição oriental, né, das igrejas católicas orientais, em plena comunhão com o Papa Francisco, né? Na verdade, são 23, se não me engano, teve mais uma Eritreia agora, 24 igrejas que compõem a Igreja Católica, entre elas a Igreja Latina, e as orientais, que são menores, mas são importantes e mantêm o costume desde da sua fundação. O rito maronita, que eu acabei de dizer, a Igreja Católica de rito maronita, greco-melquita, ucraniana católica, enfim, são várias. Entre essas tradições, como o Padre Guido já explicou, permite-se que o homem casado possa ser ordenado. Mas, diferente da sua pergunta aqui, viu, Moraes? A gente tem que ficar bem claro essa dúvida aqui. Ele perguntou, olha, se de repente um padre libanês maronita vem ao Brasil e se casa, deixa de exercer o ministério, o padre nunca vai se casar. O que a igreja faz nessas tradições orientais é ordenar um homem casado. É o mesmo caso do diácono que eu acabei de falar agora há pouco. O diácono, um homem casado, pode receber o diaconato permanente também no rito latino. Sim. Né? Agora, nunca é ao contrário. O padre não vai se casar. Nessas ocasiões, nessas tradições orientais, o homem casado pode receber o sacerdócio. Não vai ficar só no diaconato. Ele vai receber o diaconato e também o sacerdócio. A lei da igreja, para manter a paz, para todo mundo exercer a sua tradição, a igreja sempre permitiu que essas ordenações de homens casados se mantivessem apenas no país de origem, onde a tradição começou. Não permitia na diáspora, ou seja, não permitia onde os imigrantes se espalharam pelo mundo e levaram consigo, então, os seus ritos e costumes. O Papa Francisco está mudando um pouco essa história. O Papa Francisco, inclusive, de maneira oficial, começou a autorizar que os orientais, mesmo na diáspora, ou seja, alguém de origem melquita ou maronita, que saiu lá do Líbano e foi morar nos Estados Unidos, na Austrália, ou em outro país que não seja o seu de origem,
agora vai poder também começar a ser ordenado homens casados. Mas isso de uma maneira simples, respeitando a tradição, não vai certamente ser em grande número, respeitando a tradição de cada um daqueles costumes, tá certo? Então, isso tem que ficar bem claro. Nunca um padre vai se casar. Em algumas ocasiões, a igreja permite a ordenação de homens casados. Certo, Padre Guido? Sim, exato. E nestas igrejas que são fiéis a Roma, mas que pertencem a outros ritos, também é bom explicar uma coisa, que o padre casado, se fica viúvo, não pode casar de novo, e os bispos são escolhidos entre os padres solteiros. Ah, isso é verdade. Os bispos sempre vão ser retirados do clero celibatário. Padre Guido, a gente vai para o intervalo, mas tem uma pergunta, já que a gente está falando aqui de Oriente, de igrejas católicas orientais, o senhor vai responder depois do intervalo, mas é a pergunta do Fábio Luciano e também do Ari, da cidade de Ourinhos, 2 telespectadores mais ou menos com a mesma dúvida. Se o sacerdócio é uma vocação divina para servir a igreja, como explicar então que existem outras vocações sacerdotais em igreja que não mantém a relação, a boa relação com Roma? Ele deu um exemplo aqui das igrejas ortodoxas. Em resumo, como que pode ter vocações sacerdotais fora da igreja católica? É essa a pergunta desses telespectadores. Certo. Depois do intervalo, o Padre Guido responde essa. Não sai daí, a gente volta já.